Para nos ambientarmos, porque o ambiente já se encontra preparado, vamos ler aqui uma página do livro O Espírito da Verdade, de Franciscano Xavier Valvieira, a lição 29. Se tens fé. Capítulo 27, item 11. Em doutrina espírita, a fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de dever. Desse modo, não te restringes à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante. E, mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria, a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando e com certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Vamos aproveitar esse momento e entrarmos em comunhão com essa espiritualidade amiga e agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade da qual é concedida a todos nós no dia de hoje, por aqui nos encontrarmos nessa bendita casa do caminho que ampara e recebe a todos nós. Que através dos estudos trazidos pela nossa companheira Priscila, seus mentores possam inspirá-la, para que saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos, Senhor. E que sempre seja feita a tua vontade, agora e para todo sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Vai usar? Não foi, não? Vai usar esse aqui? O microfone? Pode ficar bom. Pode ficar à vontade. Você acha melhor. Quer um copo? Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal, por me receber tão bem, com tanto afeto, com tanto carinho. E ao Brando e à Michele pelo convite para estar aqui falando um pouco sobre esse tema que me é tão caro, que é a evangelização. Eu já aproveito para fazer obrigada. Um aviso a vocês que eu com certeza vou me emocionar bastante ao longo desse estudo, como eu estou emocionada agora, porque esses últimos meses, eu vou até sentar, esses últimos meses têm sido um pouco difíceis na minha vida, por conta de várias mudanças que têm acontecido, mas a gente sabe que sempre tudo que acontece é para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem, né? E, enquanto eu estava preparando essa palestra, selecionando os temas que eu gostaria de dar mais foco e ênfase aqui para a nossa reflexão da noite, um dos pontos que eu precisei enfatizar, porque é um dos focos da evangelização esse ano lá no Centro Espírita Gregório Estevão, é a fé. E essa mensagem de abertura, ela falou sobre muitas coisas que eu vou trazer aqui para a gente refletir junto. Então, me emocionou bastante, porque sempre é um reforço, né, da espiritualidade, de que nós não estamos sozinhos, passando por essas experiências. E uma outra questão que aconteceu hoje, agora há pouco, que para mim foi divertida, que quando eu fui pedir um Uber,
o motorista que aceitou a corrida logo de cara se chamava André Luiz. Então, para chegar aqui, eu vim acompanhada do André Luiz. Então, já começo com esse agradecimento, com esse primeiro aviso de que vou me emocionar ao longo do percurso. E vamos começar, então, a falar sobre esse tema que me foi pedido para refletir, que vem com a chamada alerta à evangelização. Dentro dos subtemas que foram sugeridos, eu busquei refletir sobre 3 pontos principais que, ao longo desse tempo no qual eu faço parte do corpo dos trabalhadores lá do Gregório Estevão, na evangelização, eu tenho visto que têm sido muito presentes e têm sido pontos assim, de extrema importância para o processo do desenvolvimento das crianças, dos jovens, das famílias e dos trabalhadores dentro no trabalho da evangelização em si. Então, eu trouxe aqui como um subtema para a gente: educar para o amanhã, a moral de Jesus na formação de crianças e jovens. E nesses 3... Obrigada. Nesses 3 momentos em que eu vou falar aqui eu acho que está dando uma interferência, não sei se sou eu, chega muito perto da caixa de som. Não? Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo certinho? 3 dos pontos principais que eu vou falar aqui hoje são sobre o amar ao próximo, o exercício do amor ao próximo, sobre a autoestima, o fortalecimento da fé, através da autoestima e do estudo das leis morais e da doutrina espírita, e da nossa responsabilização enquanto trabalhadores do Centro Espírita para a realização da evangelização. Alô. E para a permanência Obrigada. E para a permanência dos evangelizandos e de todo o corpo de trabalhadores na casa. Então, eu vou partir de algumas premissas. Você pode, por favor, passar? Para a próxima página. Isso. Eu vou partir de algumas premissas, então. Vou trazer aqui uma rememoração a todos nós sobre a importância da doutrina espírita e um dos propósitos dela para a nossa evolução e para a nossa sociedade. Né? A doutrina espírita ela vem para a gente como o Consolador prometido, trazendo para todos nós um imperativo da educação moral, através da nossa reforma íntima, através do nosso próprio estudo das leis morais e do Evangelho, principalmente, para aprimorar os nossos sentimentos, a nossa compreensão da vida e o nosso proceder na sociedade. Na figura de Jesus, a evangelização ela ocorreu de uma forma muito pessoal, muito fraternal, no seu máximo exercício, né, como ele perfeito como era, e de forma direta. O que é algo que nós, enquanto seres humanos e espíritos em processo de desenvolvimento e no nosso caminho de desenvolvimento para alcançar nossa perfeição moral, ainda não conseguimos exercer. Mas que nós já temos o exemplo materializado no imperativo que Jesus trouxe a nós através da fala: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós já temos o exemplo, que é Jesus. Mesmo que seja muito difícil para todos nós, pelas nossas limitações, pelas nossas imperfeições ainda morais, de reproduzir da mesma amplitude e magnitude com a qual Jesus exerceu essa educação moral àqueles que puderam e tiveram o privilégio de estar junto a Ele, aprendendo os ensinamentos do Evangelho, nós temos um dever de, dentro das nossas limitações e das nossas possibilidades, de exercer da melhor forma possível a caridade e o amor ao próximo. Então, nós temos esse primeiro momento com a chegada do Consolador Prometido, através da codificação com Allan Kardec, em que nós podemos observar que a doutrina ela é estruturada para um exercício de autoeducação moral, um exercício de autoaperfeiçoamento, autoaprimoramento através do estudo, através do conhecimento das teorias, das reflexões que fazem que geram a transformação de emoções em sentimentos refletidos e conscientizados para modificar os nossos comportamentos na sociedade.
E a Kardec, ao longo desse processo da escrita e da codificação do Pentateuco, ele asseverou que a educação ela é uma ferramenta essencial para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E que ela, se convenientemente compreendida, ela constitui uma chave para o nosso processo de desenvolvimento moral. É através desse estudo, dessa reflexão, dessa introjeção desses valores, dessas reflexões, desses conhecimentos, que nós vamos conseguir fazer essa transmutação do nosso pensamento, dos nossos vícios morais, nesse exercício do amor em ação, que é a caridade, através da modificação dos nossos comportamentos. Dentro nesse sentido, nesse contexto argumentativo, o processo de evangelização, quando nós pensamos na evangelização de crianças e adolescentes, jovens e da família em si, representam uma das mais profundas e transformadoras expressões de amor ao próximo. Na minha concepção, dentro do Centro Espírita, em todas as atividades e todas as frentes de atuação que se pode ter enquanto um trabalhador espírita dentro da casa espírita, o ambiente da evangelização e a dinâmica da evangelização, para mim, é a dinâmica mais vívida em que nós temos a possibilidade de tanto aprender quanto expressar o amor ao próximo. Porque nós estamos diretamente em conexão e em troca com aqueles os quais são os seres humanos mais vulneráveis da nossa sociedade, quais são as crianças e os adolescentes que estão no seu processo de desenvolvimento humano e no seu processo de desenvolvimento tal como nós, mas por conta das limitações físicas, né? E é o que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Nesse primeiro momento de contato com essa nova realidade, que é a realidade humana nessa sociedade, no caso, no nosso recorte, né, na sociedade contemporânea na qual nós vivemos. Então, para mim, participar da evangelização, e aí eu trago e vou trazer ao longo do estudo meus exemplos pessoais enquanto evangelizadora. Eu trabalho na evangelização lá no Centro Espírita desde julho de 2022, que foi quando retornaram os estudos na casa, após pandemia, e quando voltaram as atividades da evangelização, pós-pandemia. E desde então, para mim, tem sido de extrema importância, tanto no meu processo de reconstrução interna, de reforma moral, quanto no meu processo de autocura. E é algo também que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Para mim, é a dinâmica mais importante que a Casa Espírita tem, porque ali se exerce uma troca que é uma troca horizontal. A gente, lógico, tem a figura do evangelizador, tem a figura das coordenações, tem as posições e a organização específica da evangelização enquanto trabalhadores da limpeza, trabalhadores da alimentação, mas o contato ali é um contato direto, é um contato próximo, é um contato que, se for bem aproveitado, e aí, na minha concepção, bem aproveitado, ele se aproxima muito da dinâmica fraternal que a gente vê nos exemplos dos livros espíritas, quando se trata de vivências no plano espiritual. É o campo em que a gente consegue exercitar em maior plenitude essa troca, sem ter normas e estruturas rígidas que nos impõem um tipo de reprodução de comportamento que estimula, lógico, tem casos e casos, e tem também todas as dinâmicas negativas que acontecem em toda a casa espírita, porque ela é realizada por espíritos encarnados, que estão no seu processo de aperfeiçoamento moral, né? Mas essa dinâmica ela é a mais sensível, no meu ponto de vista, em relação à proximidade com a qual a gente consegue conviver em família, como uma segunda extensão da nossa família, sem ser no contexto da nossa família, sem ter essas posições, não é a palavra mais adequada que está vindo na minha mente, dos cargos, dentro de uma estrutura institucional, em que a gente consegue exercer ali um contato fraternal direto, sem precisar recorrer a isso, ou podendo ultrapassar essas barreiras dessas normativas sociais que nós temos na nossa realidade hoje em dia. E aí, um terceiro ponto que eu trouxe para refletir nessa premissa da evangelização, e que vem
em repercussão ao processo de evangelização dentro da doutrina espírita, está sintetizado nessa frase, em que a humanidade futura ela depende do que fizermos hoje com os espíritos que reencarnam. Acho que, sim, enquanto eu estava refletindo sobre a condição da infância, da adolescência na nossa sociedade, acho que eu não consegui pensar ou refletir ou alcançar outra reflexão a não ser que a materialização do nosso futuro ele se faz presente hoje na figura, no futuro da nossa sociedade, ele se faz presente hoje na figura da criança, do adolescente, da juventude. Porque, sim, né, tudo dando certo, as melhores condições e, lógico, todo esse processo de enfrentamento que nós temos diante desse contexto que é hostil na nossa sociedade, que enfrenta tantos desafios e tantas problemáticas e desigualdades sociais, o que garante o nosso futuro, a perpetuação do nosso futuro, é que essas crianças, esses jovens, eles consigam se desenvolver ao ponto de se tornarem adultos funcionais e que não conseguem reproduzir bons valores e bons comportamentos saudáveis dentro da nossa sociedade. Então, a nossa esperança, o que materializa a nossa esperança, a nossa fé no futuro, é hoje, e se tem hoje representado no presente, na figura das crianças e dos adolescentes. Pode passar, por favor, a próxima página. E então, eu cheguei na reflexão de que evangelizar é, portanto, amar em ação preventiva e construtiva. Você previne questões de dificuldade, questões de tormenta no futuro da nossa sociedade, né? A gente consegue mitigar muitos sofrimentos, muitas dores e muitas problemáticas através do processo de evangelização, de conscientização moral e da reforma íntima que a gente exerce desde a infância, como também a gente consegue construir um futuro e uma realidade melhor através do processo de evangelização. Pode passar, por favor? E então eu falo nessa primeira parte sobre a realidade espiritual e a urgência da evangelização. Quando vem a chamada da nossa palestra, Alerta à Evangelização, traz esse sentimento de urgência. Se é um alerta, é porque é algo importante. Se é algo importante, é porque é algo urgente na nossa sociedade e na nossa vida. A realidade espiritual a gente não consegue, nós, espíritas, não conseguimos ignorar, né? Ela nos atravessa diariamente, constantemente. Então, cabe a nós, e vem pelas nossas vivências, pela nossa compreensão da realidade espiritual, dar devida importância ao processo de evangelização. E aí, vale retornar essa premissa que todos nós já sabemos, já estamos cansados de saber, mas é importante sempre reforçar que o espírito, o ser humano, a criança, ela não é uma folha em branco. Não é? Nós partimos da premissa da realidade da reencarnação. Então, essa criança, esse jovem que chega para a gente na Terra, ele já vem com um histórico de realizações positivas ou fracassos morais sucessivos. E isso vem tudo latente, não vem, né, como a criança, graças a Deus, vem pela figura da inocência, do esquecimento. Ela tem uma nova oportunidade aqui na Terra, através de um novo corpo, de uma nova história, mas que vem carregada com esse histórico que a gente dá graças a Deus pelo esquecimento dos nossos tormentos, né? Que nos ajuda a não só a esquecer temporariamente essas questões que dificultariam e muito o nosso desenvolvimento pessoal aqui na Terra e dificultaria muito as nossas relações interpessoais aqui na Terra, porque muitas vezes nosso contexto familiar ele é o nosso principal ponto de resgate, não é? Por conta dos nossos fracassos morais ou por conta das nossas realizações positivas. E a gente que conhece essa realidade precisa partir dessa premissa sempre, olhando para aquela criança como um ser que tem uma história, que já teve vários processos de desenvolvimento e já chegou à idade adulta por diversas vezes, mas que precisa, naquele momento, e que está naquele momento numa situação de vulnerabilidade, tanto física quanto num processo de esquecimento espiritual. E aí vem
essa chamada de que a missão dos pais e dos educadores, ela é sagrada para a nossa compreensão, né? E ela é de imensa responsabilidade, porque tudo que se é aprendido, tudo que se é feito, tudo que se é afetado na vida daquela criança fica marcado, não só no perispírito, mas fica, a gente hoje em dia, que tem esses conhecimentos em relação à psicologia, a gente sabe que isso fica marcado na mente daquela criança, desde os primeiros momentos de vida, e que repercute tanto na formação do caráter, da moral, quanto da autoestima e da psique daquela criança, e reflete ao longo de toda a sua vida. Então, traz a gente essa questão da responsabilidade, da imensa responsabilidade que se tem um pai e um educador frente àquele ser que está em uma situação de vulnerabilidade por um desconhecimento temporário da realidade vivida. E aí me vem um exemplo de que os pais e os educadores eles devem atuar como bons jardineiros. Essa criança, então, esse jovem, então, ele vem como um campo que precisa ser arado, um campo novo, em que tem diversas possibilidades de plantio e que no futuro terá colheitas, né? Cabe a nós ajudar a realização desse plantio nesse jardim, que é a vida de uma criança, que é a vida de um adolescente. E trazendo esse mesmo exemplo do jardim, a gente pode observar que a mente de uma criança ela é como nesses primeiros momentos, e ao longo da vida, o emocional dessa criança ele é como um campo que possui repletas plantas que são sensíveis e delicadas. A gente pode ver, e a gente vê na nossa sociedade, exemplos de pessoas que realmente conseguem ser mais insensíveis aos estímulos e às questões, né, sociais que se atravessam, os exemplos vividos em relação à violência e à dor e sofrimento, mas o corpo físico em si, a experiência humana em si, ele se faz presente para nós nessa experiência da encarnação para sofrermos essas afetações. E, através dessas afetações das experiências de vida que nós temos, produzir em nós as emoções, e essas emoções que repercutem nas nossas mentes e nas nossas vidas, elas podem ser, em sua maioria, negativas ou positivas, mas elas vão marcar o desenvolvimento da personalidade e do caráter daquele ser. Então, quanto mais estímulo nós damos à produção e ao plantio de bons frutos, de boas plantas nesse jardim, maior a possibilidade daquele ser ter um jardim mais bonito, ter um jardim que tem mais cuidado, não é? Do que o contrário. E aí vem uma chamada, que abandonar a criança aos impulsos da natureza animalizada ou omitir-se na sua nutrição espiritual é condená-lo ao menosprezo de si e ao fracasso das tarefas futuras. São nesses primeiros momentos em que a gente, na evangelização, aprende, através do estudo do Livro dos Espíritos, sobre o cuidado do corpo físico, e que a gente, mais velho, continua estudando o Livro dos Espíritos, sobre o cuidar do corpo físico e cuidar do espírito, e as repercussões que tem o cuidado ou descuidado do corpo espiritual no corpo físico. São momentos assim, e aí eu trago exemplos do que eu já vivi com as crianças e com os adolescentes, que repercute diretamente na autoestima da criança e do adolescente. Às vezes ele não tem esse tipo de acesso à informação dentro de casa, ou não tem a adequada atenção dentro de casa, e acaba que, por falta de informação ou por falta de cuidado, e essa é uma questão muito presente no nosso dia, na nossa realidade, seja por omissão, seja por violência produzida intencionalmente contra as crianças e contra os adolescentes, que aqueles corpos, aquelas mentes, elas acabam sendo marcadas desde o início da sua vida com uma falta de autocuidado. E isso se reflete, como eu já citei aqui algumas vezes, repercute tanto na vida, no autocuidado, no futuro, quando se torna um adulto, quanto no cuidado do outro, né? no cuidado do coletivo, não só com os humanos, mas também com a natureza, com os animais, e a gente consegue ver vários exemplos. Lógico, não é uma regra, porque nós temos muitas exceções,
a gente consegue levar em consideração a primeira frase dessa que eu trouxe nas realizações positivas, né, o desenvolvimento e aprendizado desse espírito, quando ele consegue assimilar esses bons ensinamentos, ele leva para o futuro. E ele consegue, por mais que os contextos sejam difíceis, os contextos que nos arrastam, mas não são irresistíveis, né, como diz no Livro dos Espíritos, a reproduzir esses comportamentos que são autodestrutivos e que são destrutivos para a nossa sociedade. Às vezes, diversas vezes, o espírito tem a força moral para subverter aquilo, para não continuar a reprodução daquele comportamento negativo para si. Mas, ainda assim, a evangelização ela tem um papel fundamental, principalmente, não sei como funciona aqui na casa, ou em outras casas, mas lá na casa que eu venho, nós temos contato com crianças que passam por realidades muito difíceis e que vêm com marcas de violência física e emocional e com as marcas do cuidado ou da falta de cuidado muito evidentes. E aí, por mais que não seja responsabilidade da casa espírita e do trabalhador espírita cuidar e acolher daquela criança no lugar da família, o processo de evangelização e o estudo, no caso do exemplo que eu trouxe, sobre essa parte do Livro dos Espíritos, do cuidado do corpo e do cuidado do espírito e as repercussões em um e outro, são fundamentais, se tornam fundamentais para aqueles que não tiveram acesso a essa informação nos ambientes dentro de casa. E isso muda, marca a mente daquela criança, porque ele traz uma nova informação que muda o comportamento e que ali repercute diretamente no autocuidado do corpo daquela criança. E aí eu trago essa última frase sobre a educação moral espírita. Funciona como uma inestimável psicoterapia preventiva. O que eu falei, em relação à questão do autocuidado, são muitos, e a gente consegue ver isso por conta das ciências, ou como elas estudam hoje, que os traumas eles são repercutidos e eles são passados e aprendidos, né, dentro dos contextos familiares, dentro das organizações nas quais nós vivemos, e acabam sendo reproduzidos e passando para frente e repercutindo em uma corrente que perpetua a dor e o sofrimento na nossa sociedade. A educação moral, então, ela serve como uma terapia que ela tem esse poder de interromper essa sequência de queda de dominó, né? Realizando, e aí eu trouxe isso a partir de Joana de Ângeles, uma psicoterapia preventiva, através dessa conscientização em relação à realidade da mental, né, a necessidade do cuidado mental, a necessidade do cuidado espiritual e do cuidado físico, como fatores de autocuidado, de exercício do autocuidado, exercício do fortalecimento da autoestima para aquela criança. E isso previne essa sequência de que é reversível e que ela é passível de ser interrompida na nossa sociedade, de reprodução de violência, reprodução de dor e de sofrimento. Vou te pedir para passar, por favor. E aí eu trouxe uma citação para a gente, que eu acho que marca e que sintetiza bem o cerne da minha proposta de reflexão para essa noite. Refletindo, para mim, a evangelização, então, ela é uma das formas que nós, evangelizadores, que nós, trabalhadores da casa espírita, conseguimos pôr em exercício o amor ao próximo, dentro da casa espírita. O amor ao próximo direcionado à criança, o amor ao próximo direcionado ao adolescente, o amor ao próximo direcionado às famílias que são acolhidas e que são atendidas na evangelização. E aí eu trago essa citação, que ela foi escrita pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, na obra Taça de Luz, e a mensagem se denomina Mensagem à Criança. Se não descer, repleto de amor, para auxiliar a criança no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Na infância, surge renovado o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia. Então, o momento da infância, da adolescência, é um momento para nós que já vivemos essa experiência, e os nossos irmãos que ainda vão passar por isso, que estão passando por esse momento agora, é um momento de recomeço, de reinício, de retomada, é um momento de tentar novamente, não é? E esse
é um dos principais momentos em que nós temos acesso e que nós temos o poder e a oportunidade de marcar esse momento, que é um dos principais da nossa vida e que ele repercute pelo restante da nossa vida, que materializa o nosso processo de formação enquanto ser humano, com sentimentos, com experiências, com informações e conhecimentos que têm esse poder. Não, eu diria conduzir, de ajudar na condução daquele ser ao longo dessa sua experiência encarnatória. Então, esse alerta à evangelização, ele traz para nós essa reflexão da importância que se tem e do poder que nós temos de ação na vida desses nossos irmãos, que, assim como nós, quando chegaram aqui cheios de esperança, de uma possibilidade de renovação, de uma possibilidade de resgate, de agir para ajudar, para expressar esse amor ao próximo, que é um dos mais intensos que nós vamos conseguir exercer nessa encarnação. Lógico, na minha concepção. Pode passar, por favor, Brando. E então, eu vou fazer algumas reflexões em relação a esse processo da infância e da adolescência, né? O alvorecer da formação humana, nesse primeiro momento da formação humana, e a construção da autoestima. Esses são, então, os períodos providenciais de repouso e adaptação para o espírito imortal. O mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Como eu falei, nós não chegamos aqui como não somos uma folha em branco, porque nós temos aqui todo aquele nosso contexto, todo aquele nosso repertório das experiências vividas anteriormente, mas é um momento em que nós temos a maior abertura para a assimilação dessa novidade, desses novos comportamentos, dessas novas informações, dessas novas sensações e emoções que nós podemos experienciar aqui na vida terrena. Então, é na infância, e isso eu trago de Joana de Ângeles, é na infância que a autoestima se desenvolve. E a autoestima, ela é o pilar da formação humana. E ela vai guiar e conduzir o nosso proceder pela maior parte da nossa vida. Para nós, levando a todos nós, né, de forma consciente ou inconsciente, a tomar escolhas positivas ou negativas na nossa vida. Quantos exemplos nós temos hoje em dia que, infelizmente, por situações de baixa autoestima ou por feridas na autoestima, crianças, adolescentes e adultos cometem violência contra si próprios. Não é? E como isso, através desse exercício do amor, através de um trabalho de cuidado, através do acolhimento, não poderia ter sido, de certa forma, evitado, ou não poderia ter sido minimizada a dor e o sofrimento que aquele ser tem ao longo da vida. E aí, Emmanuel traz para a gente a reflexão de que até os 7 anos de idade, o espírito reencarnante encontra-se em fase de adaptação a essa realidade terrena, sendo mais maleável e suscetível à renovação do caráter. E aí essa é a abertura que nós temos para ajudar os nossos irmãos. Sejam eles nossos filhos, sejam eles nossos irmãos, nossos primos, sejam eles os nossos irmãos de espírito. Não é? Pois ainda não existe uma integração perfeita entre ele, o corpo, o espírito, e a matéria orgânica. Lapidar, então, o nosso papel, a nossa potência de ação ali, diante dessa realidade, é lapidar as arestas que lhes remanescem do passado por meio de estímulos de solidariedade, abnegação e caridade, por meio dessa introjeção e desse ensinamento, desses valores morais e éticos para essas crianças, para o exercício dessas qualidades que nos são possíveis enquanto espíritos encarnados. Você pode, por favor, passar, Bruno? E aí eu trago mais uma citação, e essa citação é de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na obra Momentos de Consciência, na mensagem Comportamento e Consciência. Essa mensagem fala sobre autoestima e educação. Então, a autoestima, ela vai trazer para a gente a reflexão de que a autoestima ela
é trabalhada, ela é construída, ela é possível de ser modificada, e a educação ela exerce um papel fundamental na formação e na modificação da autoestima do ser. Jonah James, então, diz: a autoestima aí se desenvolve quando orientado ao descobrimento apreciável da vida, das próprias possibilidades, dos valores latentes que se lhe cumpre desenvolver. Apago aqui para mim. Os desafios tornam-se convites ao esforço, à luta e ao progresso. O carinho na infância, o amor e a ternura, ao lado do respeito à criança, são fundamentais para uma vida saudável e planificadora. São 2 pontos que sempre me trazem a atenção nas mensagens de Joana de Ângeles. O quanto nós conseguimos, através do nosso incentivo, da nossa ação, projetar nas nossas mentes e nas mentes dos nossos irmãos o bem-estar, a esperança, a construção de uma visão de esperança no futuro, de fé no futuro, e o como que a materialização dos nossos atos de amor, sejam ele pelo carinho, pela ternura, pelo respeito, repercutem diretamente nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. Eu, lá na evangelização, eu sou evangelizadora do ciclo que vai de 6 a 8 anos. E, para mim, é um processo, estar lá participando é um processo tanto de aprendizado, de exercício do que eu aprendi, de aprendizado porque as crianças elas trazem muitos desafios para nós, principalmente em relação às perguntas e aos questionamentos que eles fazem. Em relação às questões da vida, em relação às questões espirituais, e eles nos pedem sempre uma forma particular e personalizada de resposta. Então, isso sempre exige uma atenção, um cuidado específico para a necessidade daquela criança, de resposta, de aprendizado para aquela criança, e um exercício de imaginação e de reflexão para trazer da forma mais didática possível, porque a criança ela é muito mental, né? Ela aprende muito por imagens. Então, se eu trouxer só os textos, que a nossa doutrina ela é muito textual, né? Se eu trouxer só os textos e não trouxer imagens, não trouxer exemplos em que a criança consiga exercitar a imaginação para visualizar os atos, fica difícil dela aprender. E eu vejo muito isso com dificuldade de evangelizadores ou das crianças mesmo no processo de explicar algum conceito, alguma reflexão da doutrina, e das crianças também. Como a imaginação e essa tradução do texto, da nossa teoria para a imaginação, ela nos desafia a aprender melhor, nos desafia a nos apropriar e a introjetar esses conhecimentos para que a gente consiga operar eles para traduzir para aquela consciência conforme a necessidade dela. E um ponto nessa questão de tradução é que, hoje em dia, nós temos uma realidade muito diferente. Cada sociedade, cada contexto temporal tem seus próprios desafios, né? E hoje em dia nós temos muitas crianças, e lá no nosso centro é uma realidade bem presente, crianças que são neurotípicas. E elas têm comportamentos diversos, elas têm necessidades diversas, e que precisam ser observadas com esse carinho, com esse amor, com essa ternura, porque eu não posso reproduzir homogeneamente, ou como se fosse uma norma, um certo tipo de aprendizado específico, de projeto didático, pedagógico ali para todas elas, como se todas elas fossem assimilar o conteúdo da mesma forma. Então, traz também esse exercício para o evangelizador, esse desafio para o evangelizador para adaptar e para exercer o amor ao próximo em relação às necessidades particulares de cada um deles. Isso é uma questão muito importante, porque se a gente não compreender, um exemplo, se tem uma criança com TDAH na nossa sala e ela não consegue manter a atenção muito tempo e a explanação do conteúdo no dia for muito verbal, não tiver algum tipo de recurso audiovisual para trazer e assentar a imagem, a atenção daquela criança, vai ser muito difícil conseguir com que ela mantenha a atenção na dinâmica
como também, se eu não tiver essa compreensão de que ela tem as limitações dela em relação ao tempo e a energia que ela tem disponíveis ali, que ela consegue sustentar a atenção ali, eu posso acabar desrespeitando ela, não numa violência física, mas numa violência simbólica, numa violência psicológica, chamando ela como se ela fosse desatenta, como se ela estivesse desrespeitando a sala por ela não estar prestando atenção. Mas é esse ponto que eu quero trazer reflexão. A gente precisa tratar com carinho, inclusive as necessidades específicas de cada criança. Eu sou lá conhecida como a tia boazinha, porque eu sou a pessoa que tem dificuldade de ser mais rígida na hora de chamar a atenção. Porque quando eu era criança, e eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, quando era criança, eu tive diversas dificuldades. Eu tenho TDAH, né? Nasci com TDAH, e sempre tive essa necessidade de imagens, de traduzir os conteúdos teóricos em imagens. E acaba que, para a gente, fica um pouco difícil não dissociar, naquele momento da sala de aula, quando a gente não tem um recurso ali adaptado para as nossas necessidades, né? E aí eu entendo que é necessário, eu vou falar isso mais para frente, ser mais rígido com a criança, mas quando ela está efetivamente exercendo uma rebeldia ali na dinâmica, né? Para chamar atenção ou para não querer participar, não se comportando, correspondendo ao comportamento de calma, de harmonia dentro do contexto, né, da evangelização. Mas eu sempre defendi, porque eu entendo que isso marca a autoestima da criança, essa questão do respeito, da forma como a gente fala, a forma como a gente trata a particularidade de cada uma delas. Brando, você pode passar, por favor? E aí que vem a missão e o desafio. Outra reflexão que eu trago dentro desse processo de evangelização é a missão e o desafio da exemplificação. Nas primeiras fases da vida, e eu não sou pedagoga, mas eu sou entusiasta da área, a criança ela não aprende as teorias através das nossas falas, né? É muito difícil para ela ainda introjetar por falta de capacidade de raciocínio lógico, porque ela ainda está num processo de desenvolvimento do cérebro, né? Então ela aprende através dos comportamentos. E aí, que aí dentro do nosso tema Alerta à Evangelização, eu trago a questão da exemplificação como um dos pontos que nós precisamos ter muita atenção nessa dinâmica, né? O ponto principal que eu vou refletir agora nos próximos minutos é a diferença entre doutrinar e evangelizar. A doutrinação é o processo que a gente consegue exercer quando nós já somos adultos, que é a reflexão através do estudo da teoria. Nós já passamos pela educação básica, já conseguimos desenvolver um raciocínio, né, conseguimos por nós mesmos estudar, nós nos doutrinamos através do estudo das teorias. Só que evangelizar não representa um ensinamento das leis divinas textuais, né? Não se limita ao ensinamento da teoria. Ele se desdobra através da exemplificação do comportamento de amor ao próximo, do comportamento de respeito, do comportamento correspondente ao Evangelho. Então, a missão de divulgar a Boa Nova, ela exige, antes de tudo, a autoevangelização. Isso eu já testemunhei algumas vezes e já exerci algumas vezes, porque nós estamos em uma condição de imperfeição, né? E, às vezes, através das experiências da vida, nós estamos cansados, nós estamos com pouca paciência, irritados, e acabamos tendo um trato com as crianças que não é tão amoroso, que é mais ríspido e que, por diversas vezes, fere as mentes das crianças e dos jovens. Então, é de extrema importância, e todos nós sabemos, a nossa autoevangelização, porque na hora que a gente chega na sala para evangelizar, na hora que a gente chega na frente de uma palestra, assim, lógico, não somos exemplos perfeitos, né? O exemplo perfeito é Jesus, mas na hora que a gente vai sentar para discutir e conversar sobre a doutrina espírita, se o nosso comportamento ele for muito distante daquilo que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo na sala?
isso eu já vi acontecendo e é constrangedor, porque a gente está ali defendendo, no papel de evangelizador, a importância da doutrina espírita. Mas se ela é importante, e se nós estamos falando isso, por que nós não o exercemos? Por que nós não conjugamos esse verbo ser que nós somos através do exercício do amor? E aí vem os questionamentos por parte das crianças, e são questionamentos legítimos, porque há uma contradição no nosso comportamento e na nossa fala. Então, como é que a gente está falando que é o que se deve fazer isso, se o nosso comportamento é diferente? Entende? É uma materialização ali, não do amor, é uma materialização ali da hipocrisia. E quebra o processo de atenção e a força da nossa fala naquele momento da evangelização. Então, isso, para mim, é uma questão muito importante que nós precisamos ter muita atenção em nós mesmos. Oi, querida. Desculpa te pressionar. Já? Eu pensei que eram 50 minutos, desculpa. Eu vou ser mais rápida. Então, não se combate a sombra alheia sem ser luz. E o exemplo é o ensino... o exemplo é o ensino que verdadeiramente salva, né? O trabalho na seara, então, é fugir dos parasitismos religiosos através do serviço voluntário. Então, nós não só recebemos os benefícios da doutrina, né? Nós precisamos nos comprometer em exercer, através do nosso exemplo, as benesses da nossa doutrina. O Evangelho, ele, então, deve ser traduzido em nossas próprias vidas para que sejamos, nas palavras de Emmanuel, um quinto Evangelho inacabado, mas vivo e atuante, escrito com nossos testemunhos diários. Você pode passar, por favor, Brando? E aí vem a reflexão de que a fé raciocinada, ela é o nosso escudo. E aí vem a questão da fé. A juventude, ela vive uma realidade num contexto que é de extrema violência, né? A gente vê guerras acontecendo, a gente vê uma epidemia de violência contra crianças, animais, contra mulheres, todos os dias nos nossos noticiários. Então, com o ensinamento das leis divinas, com o ensinamento para essas crianças de que existe um conjunto de normas que rege esse universo, que nós não estamos à mercê do nada, do acaso, né? Ajuda a fortalecer essa compreensão de que há responsabilização pelos atos, né? E que nós não estamos à mercê de qualquer violência, de qualquer injustiça, né? E aí eu trago essa questão, enfrentar a razão face a face, ancorado no conhecimento das leis da vida. Essa é a bússola que constrói a resiliência emocional, a autoestima e fortalece a nossa fé, né? Para que o adolescente e a criança entenda que a vida física é uma viagem de curto prazo e que suas escolhas hoje, elas ecoarão na eternidade do seu espírito. Pode passar, por favor, Brando? Eu trouxe, então, uma citação para a gente. A fé raciocinada como escudo, ela foi escrita por Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e diz que a fé religiosa raciocinada, que se distancia dos fanatismos e das perspectivas miraculosas, programadas pela fantasia psicológica infantil, dignifica o indivíduo nas situações mais azíagas e situações mais azarentas, mais difíceis de se viver, né? Ensejando-lhe melhor entendimento das ocorrências em face do conhecimento das leis que regem a vida na Terra. Isso não impede o sofrimento de instalar-se, mas torna ele menos doloroso. Então, isso fortalece a criança, o jovem, no enfrentamento dessas situações de extremo sofrimento, de dor que a gente passa ao longo da nossa vida. Brando, você pode passar, por favor? E eu trago reflexões sobre a transformação social e a conexão da nossa doutrina com a família e a casa espírita. O lar, então, ele serve como núcleo de renovação e o ponto de partida e base da estrutura humana. A família, o principal, o núcleo social que nós temos nessa vida, né? A implantação, então, do culto do Evangelho do Lar é uma necessidade inadiável de saneamento espiritual, físico e um auxílio aos desencarnados próximos. Diante da resistência dos filhos, a missão, então, não é de impor e nem de violentar as consciências, mas de instar amorosamente, através do próprio exemplo irretocável, esses conhecimentos, essa moralidade. Pode passar, por favor, Brando? O pertencimento e a conexão e a fraternidade no centro espírita. O centro espírita, então, ele se põe para a gente como um lar de solidariedade. É uma extensão, né, da nossa casa, na minha compreensão. E ele precisa ser um lar de solidariedade humana, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos.
a evangelização ela perde a sua força. Essa é uma reflexão de Emmanuel. Se não houver verdadeira conexão e sentimento de pertencimento por aqueles que frequentam, tanto os trabalhadores quanto os evangelizandos. E é um fator que repercute na permanência daqueles evangelizandos, daqueles sujeitos dentro do contexto, não somente espírita, mas em todo o contexto religioso. E a gente, infelizmente, vê uma alta de evasão dentro desses ambientes por conta de comportamentos que nós temos por falta de paciência, ou às vezes porque nós, a sociedade ela nos devora, como Joana de Ângeles fala, que nós não conseguimos controlar naquele momento, nos nossos momentos de fragilidade e fraqueza, mas que é imperativo para nós desenvolver essa linha de base no nosso comportamento do amor e do respeito ao próximo, para ter cuidado, porque às vezes o exemplo que a pessoa vai ter, às vezes é a primeira vez que a pessoa está visitando a casa espírita, seja na evangelização ou no dia a dia, e aí ela vê um comportamento nosso inadequado, que expressa ali um certo tipo de descontentamento com a presença daquela pessoa, ela não vai permanecer na casa e vai diminuir o público. E nós precisamos de público para continuar trabalhando com as casas espíritas abertas, né? Então é um alerta a nós essa questão. É a vivência fraterna que cria a psicosfera de acolhimento e pertencimento, permitindo que todos sintam o amor de Cristo vibrando na instituição, antes mesmo de compreenderem a teoria doutrinária. Você pode passar, Brando, por favor? Aí eu trouxe a mensagem, a família espiritual, equipe de trabalho. Escrita por Albino Teixeira, psicografada por Francisco Xavier. A família espírita, em cuja intimidade cooperas na seara da verdade e do bem, aguarda sejas para ela o concurso no trabalho e o alívio na provação, o equilíbrio nos instantes alegres e a escora nos tempos difíceis, a mensagem de estímulo na obra em realização e a palavra de bênção, o refúgio de paz e o apoio fraterno. Pode passar um pouquinho, Brando, por favor. E aí eu trago, então, para fechar a nossa reflexão de hoje, um chamado, um alerta à evangelização que eu quero trazer, um chamado para a nossa ação refletida. A mensagem que iniciou, e eu vou trazer ela de novo agora, que Emmanuel traz para a gente, é o chão do mundo e a tecnologia. Por mais que nós tenhamos um desenvolvimento tecnológico incrível hoje na nossa sociedade, nós precisamos ter essa conexão nesse primeiro ambiente, no chão do mundo, né? E é uma questão que o Cristo que nos convida diariamente a esse trabalho de edificação. Porque senão, se a gente não continuar repercutindo, acreditando, estudando e exercendo o Evangelho através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, o conhecimento ele vai se perder aqui. Se a gente trocar, imagina, se a gente trocar a nossa linha de base, a importância do nosso proceder, do amor para o egoísmo, qual que vai ter sido esse trabalho todo, que todos esses espíritos, esses benfeitores tiveram ao longo de todos esses anos, todos esses séculos, para trazer esse desenvolvimento para a nossa sociedade. Então, nós agora temos uma responsabilidade com a nossa ação, de continuar esse trabalho que já foi feito. E aí vem essa reflexão de Emmanuel, que a ciência e os arranha-céus não substituem o auxílio da criança no chão do mundo. E assim, então, é velar por elas e compreender as necessidades atuais de cada uma, exercendo o que o Espírito da Verdade traz no Evangelho, a máxima, amai-vos e instruí-vos, no exercício e no desenvolvimento do conhecimento. E aí eu trago um ponto, que é um ponto que para mim eu vi também acontecendo, e eu acho que é de extrema importância a gente ter atenção a isso, é que se a gente não exercer esse acolhimento, esse amor, esse respeito para as crianças e para os adolescentes, por mais que eles se afastem, porque a vida acontece. Os contextos, para alguns, são muito difíceis. Eles não são irresistíveis, mas são arrastamentos que, às vezes, levam aquelas crianças, aqueles adolescentes a realidades terríveis na criminalidade, na prostituição. E se eles não tiverem a lembrança da casa espírita como um ambiente de bem-estar, como um ambiente de solidariedade, um ambiente de convívio fraterno, um ambiente que traz um conforto emocional, a gente não vai ter a condição de possibilidade de retorno desse espírito para casa. E, às vezes, naquele momento de maior dor,
em que a espiritualidade consegue tocar aquela consciência com a lembrança daquele ambiente em que ele se sentiu tão bem, ele se sentiu renovado, ele se sentiu acolhido, curado e amado, que às vezes ele não sentia em casa, a gente precisa materializar isso com o nosso comportamento. A gente perde, entende? A gente perde a possibilidade daquele espírito retornar. Por mais que ele se afaste durante um tempo, seja qualquer contexto religioso, por mais que ele se afaste por um tempo, porque às vezes os desafios vêm, escolha também da liberdade individual de cada um, mas a gente precisa criar condições de possibilidade de retorno, para que aquele espírito saiba que ele vai ter sempre, em uma casa espírita, pessoas que vão, por mais que tenham dificuldades, que tenham limitações, que tenham imperfeições, também que estão tentando reformar o íntimo, que vai ser acolhido, que não vai ser julgado, que não vai ser constrangido pela presença, por mais que os caminhos tenham sido tortuosos para aquele ser ao longo daquele tempo. Brando, você pode passar, por favor? Aí, terminando agora, eu trago de novo essa chamada, o amor ao próximo e à criança, que foi a que eu trouxe no início. Se não descer, repleto de amor, para auxiliar a criança no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Na infância, surge, renovado, o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada, recomeça o fulgor do dia. É uma chamada para abrir as nossas possibilidades para um reinício, para um recomeço. Não as nossas, mas desses que estão chegando agora. E aí eu encerro. Brando, você pode passar, por favor? Com essa síntese da reflexão. Nós herdamos o roteiro seguro para a redenção moral da Terra, através da doutrina espírita, através do Evangelho. Nós já temos o conhecimento. O que nós precisamos agora é colocar em prática. Por mais que nos seja difícil, por mais que nós tenhamos que passar por cima das nossas imperfeições morais, de nos conter para não reproduzir o orgulho, a vaidade e o egoísmo que sempre está presente na nossa imperfeição moral, nós já temos esse conhecimento e então urge a nós essa chamada para ação, porque nós já temos o conhecimento, nós já temos a base, nós já temos a informação. Então, a nossa responsabilidade ela é maior diante daqueles que ainda não têm, que estão chegando como páginas em branco, mas que têm toda uma história e que vai se desdobrar ao longo dessa encarnação. E aí eu termino com a frase, que possamos sair daqui com um compromisso renovado de sermos cartas vivas do Cristo, evangelizando a nós mesmos, amparando a infância e a juventude e partilhando a luz do Consolador prometido com todos os corações que cruzarem o nosso caminho. Muito obrigada a todos. Desculpa, vou ultrapassar o tempo, me estendi demais. Muito obrigada a oportunidade, tanto a vocês, a oportunidade de estar aqui falando, quanto a espiritualidade, a oportunidade de estar na evangelização, porque, para mim, eu não sou mãe, eu perdi 2 gestações ao longo desse tempo, e estar na evangelização, podendo estar convivendo e acolhendo e cuidando de crianças que teriam a idade da minha filha se tivesse nascido, para mim é um processo de cura. Não é uma questão só de exercício do amor. É uma possibilidade de curar uma ferida que me dói profundamente. Então, que todos nós consigamos aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que a espiritualidade nos dá. Não só de refletir, mas de agir em coerência com aquilo que nos cura, com aquilo que nos faz bem. Muito obrigada. Então, agora vamos passar para o passe, agradecendo a companhia do Ciro. Vai gostaria de algum passe? Então vamos. Podemos começar.
ser agradecido. Imbuídos nessa harmonia, nesse momento de reflexão, de estudo, onde os nossos corações, a nossa mente, foram balizados pelo estudo da noite, e assim seguiremos, Senhor Jesus, ouvindo tantas vezes, e que cada noite que a casa abre seus pontos para o estudo do Evangelho, para pontos essenciais da nossa vida em transformação. O nosso grande evangelizador, que é Jesus, se acercando de nós, nos dando força e coragem para caminharmos, porque já temos tudo, Senhor, para acordar a nossa mente, nosso coração, diante da luz do teu Evangelho, dos ensinamentos que fostes um exemplo para todos nós. És o caminho, a verdade, a vida. A vida que é em nós, Senhor, são as experiências que estamos adquirindo através das provas, das expressões, da reparação, e de como acordo com o seu amor, Senhor, a evangelização do nosso ser, porque essa é a hora da transformação do mundo interno de cada um de nós, se assemelhar como se forem crianças espirituais, mas que ao galgar de cada oportunidade que a reencarnação, divina lei que nos rege, nos possibilita crescer em espírito imortal, fazendo tudo que nos compete, dada a oportunidade da vida que o Senhor nos oferece para redesenharmos a caminhada sublime da redenção. Que a paz seja com todos e que a misericórdia divina se faça presente no caminhar de cada um de nós, hoje, amanhã e no mais além. Muita paz a todos, uma boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Água purificada. Agradecemos a nossa irmã Priscila, lá do Sérgio, Grupo Espírita, Gregório Estevam, que está logo ali. É logo ali, é nosso vizinho. Tá bom? Vamos na paz de Jesus. Muito obrigado, tá?